Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Tiago. Aqui em Tiago ele explica qual é a fé que agrada a Deus. Aqui ele diz a fé que agrada a Deus em Tiago. Eu vou ler em Tiago, no versículo 2, que começa no 14, ele diz assim, a fé que agrada a Deus. E não é um sentimento, não é um que a gente acha ou gosta, porque Deus sabe as intenções do coração do homem e ele discerne o interior. Aqui diz assim em Tiago 2, no versículo 14, que diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aqui em João também fala referente a isso. Aqui em João, que começa, João, capítulo 3, que começa no 16, fala referente a isso. Que diz assim, João 3, no versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele querer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E também em João fala referente a isso, em João 4, no versículo 34, fala referente a isso. Que Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Não dizei-vos que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes a terra, que já estão branca para a ceifa. Que é a salvação, que Jesus está falando aqui da salvação. E em Hebreus, também no 4, que começa no versículo 12, ele diz assim que, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nus e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então, não adianta ter fingimento, porque Deus discerne todas as coisas, Ele sabe as intenções e atitudes, os pensamentos. Só Deus o que motiva essa pessoa a fazer isso, quais as suas intenções. Então a fé, ela é motivada por Deus, Ele que nos dá uma fé para que nós exercitamos ela na nossa vida.
E é você perseverar naquilo que Cristo já tem te feito conhecido. Porque Ele sabe as suas motivações, as suas intenções, do porquê que você não exercitou essa fé que Ele já deu. A fé que agrada a Deus é essa, de fazer a obra de Deus, executar juízo sobre aquilo que Ele já tem te feito conhecido, aquele conhecimento, e você aplicar essa fé na sua vida e naqueles que estão em nosso derredor. Porque Ele diz que a ceifa já está aí. E continuando aqui, é você utilizar a fé que Cristo já tem te dado, porque se você não usar a sua fé, ninguém vai fazer isso por você. Mesmo contra as oposições que surgem, Cristo já nos deu essa fé e é você utilizar ela. Porque Ele diz na sua palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É você que tem que utilizar a sua fé, que Cristo já tem te feito conhecido. Porque Ele diz na sua palavra que Ele vela. Aqui em Isaías 58, ele fala referente a Isaías 58, no versículo 6, que diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltei as ligaduras da impiedade, que desfaz as ataduras do jugo e que deixes livre os quebrantados e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubra e não te escondas daquele que é da tua carne. Então aqui é para nós exercitar a nossa fé, a fé que agrada a Deus. É aquilo que Ele já tem nos feito conhecido, e nós exercitar essa fé na nossa vida, porque Ele diz que Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele já tem nos feito conhecido, porque a palavra que Ele envia não volta atrás, ela prosperará naquilo para o qual Ele já determinou. E Ele diz, onde nós colocarmos a planta do nosso pé, Ele já tem nos dado autoridade para anular todas as forças do inferno que se levanta contra o desígnio de Deus na vida daquele que sabe quem é você em Jesus Cristo. Você tem que saber. E continuando aqui, eu vou falar referente ao sonho, que Deus nos fala através de sonho. Porém, é você sempre orar para que Ele possa te interpretar melhor. Quando você sonha cortando alguém está cortando o seu cabelo, ou o cabelo de alguém, é você repreender, anular, em nome de Jesus, porque Dalila, ela quis saber o segredo de Sansão, e ao cortar o cabelo dele, ele perdeu a força, a habilidade, ele perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, roubar suas forças, roubar sua fé, roubar suas habilidades, te difamando, caluniando, toda espécie de mal, é você sempre repreender em nome de Jesus Cristo. E quando você sonha com criança, você tem que entender qual é os aspectos que ocorreu no sonho. Pode estar representando um aspecto de espontaneidade, criatividade infantil, imaturo, ou também que costuma te sobrecarregar, dependente. Criança pode aprender, é um aprendizado, trazendo sentimentos positivos para o dia a dia. Criança nos braços é você discernir, porque a maternidade e a paternidade, proteção, responsabilidade ou necessidade de cuidar de si mesmo. No lado espiritual, criança é um encontro com os filhos espirituais, paternidade espirituais.
nos sonhos seus pode estar relacionado a isso, primeiro. Porém, é você discernir o contexto do seu sonho, porque cada sonho tem sua particularidade. Quando você sonha com peixe, é sempre importante você orar. Sonhar com peixes é você discernir o contexto. Porque aqui está escrito em Mateus que em Mateus 11, no versículo Mateus 13, no versículo 48, e estando cheio a rede, pois os bons na cesta e os ruins lançou fora. Peixe pode representar prosperidade, sucesso, saúde, objetivos, coisas novas que vão surgir na sua vida. Peixes grandes e bonitos, o seu chamado para pregar. Irá chegar oportunidades, reconhecimento em alguns ambientes. Quando você sonha com peixe na água barrenta, pode estar relacionado a pessoas falsas, é você ter cuidado. Peixes estragados é algo ilusório, é você sempre orar e discernir o contexto do seu sonho. Comendo peixe vai ter um tempo que vai desfrutar do que você está produzindo. Peixes grandes pode ser um objetivo que irá acontecer. Peixe vivo, você está no caminho certo, irá concretizar por seu trabalho constante. Peixe morto é preparar para uma grande oportunidade. E peixe frito pode estar relacionado aos seus trabalhos profissionais estão sendo bem executados, relacionamento e portas abertas. Porém, cada sonho tem sua particularidade, ele é subjetivo, é sempre importante você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Jesus, a fé que agrada a Ti. É fazer aquilo para o qual o Senhor já determinou na nossa vida. O Senhor diz, ide pregar o Evangelho, é abrir as ataduras dos que estão encarcerados, é anular toda a ação do inferno que veio para matar, roubar e destruir. Porque o Senhor diz que a fé sem obra ela é morta. É nós exercitarmos a nossa fé, aquilo que o Senhor já tem nos feito conhecido. Porque o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E o Senhor levantou aquele para exortar e consolar a sua igreja. O Senhor levantou nós, o Senhor levantou aquele que se pôs em posição para anular toda a ação do inferno, tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Todas as maldições do inferno enviadas, palavras malditas enviadas do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus todo espírito opressor, do macumbeiro, do engano, todo espírito de escuridão, toda amarração satânica, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Toda ação do inferno, todas as maldições enviadas do inferno já está anulada e repreendida em nome de Jesus Cristo. Porque passa céus e terra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em ti por justiça, e o Senhor é fiel para cumprir. Porque o Senhor diz na sua palavra
Passa céus e terra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em ti por justiça, e toda ferramenta forjada contra ti não vai prosperar, e toda língua levantada em juízo tu a condenarás. Essa herança do servo do Senhor. Eu amarro e repreendo todo espírito opressor do inferno, toda codependência emocional, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Todo espírito opressor, transtorno que está nessa vida, eu anulo, Satanás, sai dessa vida, sai espírito do vício, da prostituição, da amarração do inferno, sai dessas vidas, sai todo espírito de contenda, todo espírito do fofoqueiro, todas as palavras de maldição do inferno enviada hereditária, sai todo câncer, toda ação do inferno. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Sai da coluna dessa pessoa, sai da mente, sai da cabeça, essa dor de cabeça. Sai miséria, sai câncer, sai maldições, sai toda a ação do inferno que está nessa vida, trazendo transtorno. Sai todo espírito de opressão, maldições do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor diz, vai prosperar a sua palavra, a palavra que o Senhor envia, ela prospera naquilo para o qual o Senhor já determinou. Senhor, abençoa Jesus Cristo, as nações, abençoa Israel, abençoa que haja paz, prosperidade, que haja cura, arrependimento e salvação. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.